Começando por uma, digamos, uma contextualização histórica do projeto europeu, sempre importante, mas breve, que nós queremos ser breve, o tempo é limitado. Basicamente, como saberão, a Europa parece um processo, ou melhor, a integração europeia parece um processo longo, e é um processo muito longo, mas ao mesmo tempo é um processo que tem duas gerações, se quiserem, ou seja, é algo que tem ou no tempo histórico é algo de uma rapidez perfeitamente extraordinária. Se tivermos em conta que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, a Europa era uma Europa completamente dividida e destruída em meados, a meio do século XX, e desde aí, com dificuldades, com avanços e com recuos, de facto atingiu um nível de prosperidade e um nível de pacificação do continente extraordinário, e que se tivermos a visão longa, se olharmos para trás e se conseguirmos um certo distanciamento, com certeza na história ficará como um período de grande transformação, de grande reconstrução e, acima de tudo, de grande pacificação e capacidade de trabalho em conjunto. Assim, num primeiro período, essa ideia da pacificação era uma ideia central. O lançamento das primeiras fundações para a cooperação, fundações muito ligadas às questões económicas, mas acima de tudo ligadas às questões da defesa e dos meios de produção, que vamos falar já a seguir. Depois tivemos, digamos, os 30 gloriosos no pós-guerra. Um primeiro período de grande expansão económica, de crescimento económico e de reconstrução, e o início dos alargamentos. A Europa começou com 6 Estados-membros centrais e, nos anos 70, começou-se a alargar, e o alargamento passou a ser um processo central para a própria natureza da União Europeia, como um processo aberto, inclusivo, e que faz do alargamento uma força para uma força também de estabilização e de integração e de democratização dos países europeus e na Europa. Os anos 80, se quiserem, tem uma dupla mutação da Europa. Primeiro, uma viragem a sul, com a integração dos países de Portugal, Espanha, e também uma transformação enormíssima a leste, com a queda do Muro de Berlim e a fragmentação do Império Soviético, algum desse resultado dessa fragmentação, e esses novos países recém-independentes nessa transformação, olharam para a Europa como referencial de desenvolvimento, de democracia também. E de democracia, claramente. A partir dessa altura, e o grande foco, não só, primeiro, no mercado único, livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, e depois, acima de tudo, e que levou também à União Económica e Monetária e ao euro, um grande projeto do século XX, o maior projeto de União Monetária e de integração monetária da história, e que leva atualmente a um conjunto de desafios, de problemas, claro, que temos todos que resolver, mas digamos, uma afirmação internacional da Europa e de um potencial de mercado, de desenvolvimento tecnológico, de inovação muito grande. O que vamos fazer a seguir, basicamente, é, através de uma visita guiada a alguns dos principais tratados europeus, introduzindo não só a história, mas também os grandes desafios que foram sendo resolvidos ao longo do tempo e que estão em aberto para o século XXI. Iniciamos então com uma súmula dos principais momentos do projeto europeu, do processo de integração europeia. Interessa reter que a construção europeia é um processo dinâmico, e o edifício que é hoje a União desenvolveu-se a partir de várias solidariedades e de vários arranjos que se foram estendendo progressivamente dos domínios económicos para os domínios políticos a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A cooperação europeia começou por ser, efetivamente, o prolongamento de certas alianças militares que
que haviam sido constituídas durante a guerra. Alianças essas que se materializaram no aparecimento de diversas organizações internacionais, como a União da Europa Ocidental, a Organização Europeia de Cooperação Económica, que mais tarde viria a ser a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, e também, por exemplo, o Conselho da Europa. O primeiro momento, enfim, da integração europeia surge com a Europa supranacional, a criação das comunidades, e corresponde a um conceito novo de Europa que foi formulado por Robert Schuman na sua famosa Declaração de 9 de Maio de 1950. Era uma abordagem que se destinava a criar uma solidariedade efetiva entre os Estados-membros. A iniciativa viria a criar na Europa um núcleo duro de Estados conhecido pela Europa dos Seis e dar origem às comunidades europeias, que têm a sua primeira concretização na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Era uma organização, um arranjo que se destinava a organizar a livre circulação destas duas matérias-primas, bem como o acesso às fontes de produção das mesmas. Constituída inicialmente por 6 Estados, os primeiros 6, ou os 6 originais, a França, a Alemanha, a Itália e os países do Benelux, pela primeira vez os Estados-membros passam a estar sujeitos a órgãos supranacionais, cujas competências, neste caso, ainda se limitavam à gestão, como disse, do carvão e do aço. Nestes domínios tinham, de facto, o poder de adotar decisões e de as impor aos Estados. Portanto, a prevalência de uma lógica supranacional, em detrimento de uma lógica intergovernamental. Materializada na alta autoridade, no Conselho de Ministros e numa Assembleia Parlamentar que tinha essencialmente um papel consultivo. Chegamos a 1957 e aos Tratados de Roma, que criam a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, ou Euratom. A Comunidade Económica Europeia congrega os 6 países já membros da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e tem por objetivo a integração através do comércio, tendo em vista a expansão económica. A CE cria um mercado comum e uma união aduaneira e prevê políticas comuns, a agricultura, o comércio e os transportes. Segue-se a este período um outro período que vai sensivelmente de 1961 a 1970 e que é caracterizado pelas primeiras crises e pelo aquilo que podemos designar pela resistência das soberanias. É um período em que se assiste a um autêntico questionamento dos princípios fundamentais que até então tinham estado na base da construção europeia, em que os partidários de uma Europa das nações, os partidários de uma lógica eminentemente intergovernamental, recusam precisamente a concepção que estava subjacente à integração europeia, que era a concepção supranacional e que já tinha materialização na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Este período é também caracterizado por 2 crises, desde logo o fracasso do Plano de Fouché, em 61, e a crise da cadeira vazia de 1965. Chegamos, a partir de 1970, aos primeiros alargamentos. Durante este período vão aderir às comunidades europeias a Grã-Bretanha, em janeiro de 73, juntamente com a Dinamarca e a Irlanda. Em 81 é a vez da Grécia, seguida em 1986 por Espanha e Portugal. A integração europeia prossegue durante esta década de 70 e aqui interessa referir 2 momentos importantes. A crise do dólar e, em 73, a crise do petróleo, que vão obrigar, como é natural, a comunidade a refletir sobre o seu futuro. É uma altura em que surgem muitos relatórios, muitos estudos que se dedicaram a pensar a integração europeia
e a questioná-la e a pô-la em perspectiva. Conhecidos ficaram os relatórios de Avignon, o Tindemans, o relatório do Comitê dos Três Sábios e também o livro branco sobre a realização do mercado interno. Já na década de 80, concretamente em 86, temos as primeiras reformas importantes com o Ato Único Europeu. Porquê? Porque se começava a tornar evidente que seria muito difícil concluir a realização do mercado interno, que estava pensado, com base nos tratados existentes. Porquê? Por causa das disposições institucionais contidas nos tratados que requeriam unanimidade ao nível da votação do Conselho. Isto para se poder proceder à essencial harmonização das legislações nacionais. O Ato Único vem precisamente propor várias reformas destinadas a facilitar essa harmonização. Estabelece como objetivo primordial a realização do mercado único até 1 de janeiro de 93 e, desde logo, permite o recurso à votação por maioria qualificada no maior número de casos, ou seja, restringe aqui a regra da unanimidade. Reforça o papel do Parlamento Europeu com a criação de um procedimento de cooperação e reforça também o alargamento das competências comunitárias, nomeadamente nos domínios económico e monetário, do ambiente e também da investigação. Chegamos depois, já na década de 90, ao Tratado da União Europeia, ou ao Tratado de Maastricht. O Tratado da União Europeia porquê? Porque precisamente cria a União Europeia, que temos hoje, e é um tratado que reveste importância especial porque assinala uma viragem na construção europeia, que claramente readota uma dimensão política, reassume uma dimensão política. O Tratado de Maastricht, ou o Tratado da União Europeia, vai reunir sob o mesmo teto a União Europeia, agora criada, as comunidades, a PESC, ou Política Externa e de Segurança de Comum, bem como a cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos. Portanto, constituindo estes os três pilares que estão na origem da famosa estrutura em pilares. Os anos que se seguiram à entrada em vigor do Tratado da União Europeia foram assinalados pelo alargamento da União à Áustria, à Finlândia e à Suécia em 1995. Trouxe progressos significativos, permitiu alargar as competências da União e colocou a tónica no objetivo de um nível de emprego elevado e na coordenação das políticas de emprego. Seguidamente temos o Tratado de Nice, de 2001, que diz essencialmente respeito ao que ficou por decidir com o Tratado de Amsterdão, ou seja, os problemas institucionais ligados ao alargamento que ainda estavam por solucionar desde 1997. Trata-se essencialmente da composição da Comissão, da ponderação dos votos no Conselho e do alargamento dos casos de votação por maioria qualificada. Este tratado acrescente se tornou também mais fácil o recurso às cooperações reforçadas e mais eficaz o sistema jurisdicional. De seguida, temos então o tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. Em 2004, o Tratado Constitucional Europeu, ou como é conhecido, a Constituição. E este foi um projeto encomendado a uma comissão liderada pelo antigo presidente francês, Valéry Giscard d'Estaing, que pretendia revogar e substituir por um texto único todos os tratados em vigor, com exceção do Tratado da Euratom, pela sua especificidade. Note-se, portanto, que este texto iria consolidar 50 anos de tratados europeus. Sobre o Tratado Constitucional Europeu, há a reter que introduzia algumas novidades, nomeadamente, e desde logo, muito importante, a atribuição de personalidade jurídica à União, portanto, a União como sujeito pleno de direito internacional, a criação do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros Europeu e também a institucionalização formal do Conselho Europeu, que seria presidido por um presidente eleito por um período de 2 anos e meio. O Tratado Constitucional foi assinado em outubro de 2004
para entrar em vigor, teria que ser, obviamente, ratificado por todos os Estados-membros, de acordo com os preceitos constitucionais de cada um. O que aconteceu foi que 2 Estados fundadores da União, a França e a Holanda, não ratificaram o Tratado Constitucional Europeu, e este projeto veio, por essa razão, a cair por terra, a fracassar. Na sequência destas dificuldades de ratificação, os chefes de Estado e de Governo decidiram lançar um período de reflexão sobre o futuro da Europa. Esse período de reflexão culminaria com o Tratado de Lisboa de 2007, que encerra finalmente um compromisso entre os dirigentes europeus. Tratou-se de finalizar e adotar não uma Constituição, mas sim um tratado reformador para a União Europeia. O Tratado de Lisboa foi assinado pelos Estados-membros a 13 de dezembro de 2007.